Olá, pessoal. Com vocês mais um episódio do nosso podcast Café, Vendas e Marketing. Com vocês, um dos hosts do podcast, Edgar Costa, vos falando. E mais uma vez conosco aqui um amigo pessoal e mentor, Alan Camargo. Alan, como tema principal de hoje, cara, por que que... Não, vou entrar diferente. O que que você pensa que é o mais importante hoje para empresas terem bons resultados ou serem bem-sucedidas? Cara, eu tenho Ah, uma certeza. diga. Nesses 20 anos, Hum, do principal indicador, se não o único, hum, tá? Que faz qualquer tipo de empresa hum. se sustentar. Só tem um. E eu te devolvo essa pergunta. Tá. Se tu imagina qual indicador seja esse, o milagroso, Ah, para sustentar uma empresa. cara, eu tenho aqui na minha cabeça algo que para mim faz todo sentido e para mim só pode ser cliente. O bom de conversar com quem já sofreu é isso, né, cara? Essa pergunta é uma pergunta que eu faço, cara, em todo tipo de treinamento Certo. que eu faço, né? Em todas as empresas que eu passei, é a primeira pergunta que eu faço em todos os departamentos. Sim. Se eles sabem qual é o único indicador que nos leva a todo o processo, a todos os resultados e a sobrevivência de uma empresa. Edgar, Hum, pasma, hum. mas eu escutei, eu acho que nesses 20 anos, umas 3 respostas diretas que era o cliente. Eu E aí a acredito. reação das pessoas, tipo Hum. aquela coisa assim, putz, É cara, tão óbvio. como é que eu não Ter pensei feito isso nisso? antes. Né? E aí tu escuta planejamento, venda, cara, enfim, Produção, produção, faturamento, cara, vem uma logística. porrada de indicadores importantes, Uhum, mas que nenhum deles funciona se não tem a base do cliente. hum. Então, cara, é um puta tema que tu Sim, tá trazendo. sim. É um tema que exige bastante profundidade, né, Uhum, cara? E que tudo parte dele, concordo. né? Inclusive, nós conversávamos há pouco aqui nos bastidores, antes de começar, né, cara? Onde nós falávamos muito de metodologia Uhum, e planejamento, né, cara? Mas se a gente não souber para quê, como e para quem a gente vai fazer, uhum, do que vale. Então, tu pode ser um expert em planejamento, sem uhum, os indicadores certos e sem a base para que esses indicadores venham, uhum. não adianta de nada. Concordo. Né? A gente vê muito conteúdo hoje, né, falando disso, mas eu sinto falta, cara, da simplicidade e a espontaneidade para a captação de cliente. Né? Então tu abre o Instagram lá, hoje tem gente, né, glu glu yeah, yes, meu Sim. cliente, os caras rolando no chão, Tacando mas tijolo em capacete. cara, É. muita coisa, mas a gente Aham. esqueceu do principal, né? De pensar como ele. Tipo, o que Uhum. que esse cara quer? O que que ele precisa? Né? Como ele acordou hoje? Como ele quer dormir? Esse cara tá feliz, esse cara tá triste, né? Então, assim, entrar muito no mindset desse cara que eu quero buscar, né? E do lifestyle dele, da família, das pessoas que rodeia esse cara. Então, assim, tem bastante assunto aí para gente falar a respeito. É um assunto que a gente já vem tratando há muito tempo, né, Sim. Edgar? A gente já conversa muito a respeito Uhum. disso. A gente entendeu há muito tempo que a relação com o cliente hoje ela é fundamental, Concordo. né? Não só para a captação Uhum. dele, mas para recorrência, Uhum. né? A recorrência hoje, na verdade, no meu modo de ver, é o que sustenta, né? Porque a gente descobrindo que Concordo. o cliente é o principal indicador, então a Uhum. gente já sabe que a partir dele Como eu parte. faço para mantê-lo mais tempo ativo dentro do meu negócio? Exato. É sobre isso. E aí tu vai se fazer aquela pergunta, Hum. cara, eu só tenho duas alternativas de desenvolver e crescer, Sim. sabendo que eu preciso do cliente, né? Sim. É abrir mais clientes, né? Certo. Aumentar a carteira de cliente
ou dar mais profundidade no cliente que eu já tenho. Exatamente. Não existe, se alguém souber aqui até, que está vendo o nosso podcast e souber de uma outra alternativa, por favor, manda o curso, manda, porque eu até hoje, na minha ignorância, eu não consegui achar outra alternativa. Então eu foquei muito, né? Eu tenho poucos clientes e não consigo dar mais profundidade. Por quê? O mercado, a economia, a grande oferta, né? A baixa procura. Então a profundidade é mais difícil. Então eu tenho que aumentar a minha capilaridade. Sim. Né? E aí eu vou desenvolver então um plano de negócio, vou desenvolver uma estratégia para buscar essa capilaridade. Vou ter que montar uma ação para buscar de forma desenfreada, descontrolada? Também não. Né? Eu preciso aí entender público-alvo, eu preciso entender a minha natureza, o meu mindset, o meu lifestyle, para a gente se conectar a esse público-alvo, a esse cliente. Que daí também eu acho que é um outro tópico que a gente vai entrar aqui ainda. Mas, cara, resumindo, para a gente entrar no bate-papo, não ficar no monólogo aqui, Edgar, acho que são 2 pontos importantes para a gente tratar e o pessoal entender aonde a gente quer chegar com essa conversa. E quando você coloca o termo conectar, a grande maioria das pessoas pensa que às vezes está só por aqui. Na verdade, não é. É se comunicar por princípios, valores, visão, sabe? Então, é se conectar pela essência, por valores, coisas que estão intrínsecas, que a grande maioria não olhou nos últimos anos, criando só uma demanda muito grande de conteúdo, preciso de conectividade, informação, e na verdade não. Às vezes, o meu cliente é um cliente mais, ele preza por qualidade, ele preza por estabilidade, ele preza por sossego, é aí que eu tenho que comunicar com ele. Família é um princípio que para ele é importante, então eu tenho que ter dentro do meu produto ou do meu serviço isso intrínseco para que conecte-se com ele. Então essa conectividade, na verdade, as pessoas precisam entender que eu preciso conectar por valores e princípios. Então aí você tem, eu penso que é uma conexão mais profunda, que nem uma amizade. Uma amizade ela só é longeva porque você se conecta por princípios e valores, pode passar anos sem ver aquela pessoa, sem falar com aquela pessoa, de repente você se cruza e fala, caraca, parece que foi ontem que eu falei com esse filho da mãe. É Porque isso. tem valor intrínseco naquilo, entendeu? Uma relação, você falou, longeva. É isso, Edgar. Cara, eu venho de uma geração fora da internet, né? Sim, eu também. Então, cara, e eu entendi, demorei um tempo para entender que a conexão, e quando eu me refiro à conexão o tempo todo aqui, em nenhum momento eu estou falando de tecnologia. Tá? Legal. Estou falando de conexão entre pessoas. Legal. Porque, cara, o mundo pode evoluir o que for, pode vir a IA que for, pode vir o que for. Certo. A conexão das pessoas sempre vai ser a base para qualquer coisa, para qualquer relação, para qualquer desenvolvimento, para qualquer coisa, tá? Concordo. E aí quando tu foca nisso, o que muda nas gerações a conexão? Muda o tipo e a forma, de fazer o jeito conexão. como tu te conecta. É isso aí. Mas tu vai ter que te conectar a algo ou alguém, né? Então quando as empresas começam entram no modismo, entram no formato que está vendendo e tal, eu acho que se esquece um pouco, tá? E eu acho, com uma base quase que certeza, tá? Sim. Mas eu vou colocar um acho para não generalizar. Sim. Mas sem conexão, a gente não tem cliente. Concordo. O cliente sem conexão não vai encontrar o que ele procura. Sim. Tá? Pode ser loja física, pode ser e-commerce, pode ser o que for. E aí, para hoje, o que mudou muito para os tempos atuais é a forma com que eles se conectam. Então, assim, tu pega a geração, agora me fugiu a geração, acho que a geração Z, né? A geração Z, ela tem uma dificuldade maior para se conectar no tete-a-tete. Sim, né? fato, Ela ficou muito online. Isso mesmo. Mas, em compensação, eles navegam e flutuam e vão, cara, muito mais rápido, só que demoram um pouco mais para se conectar. Né? Então é muito específico que eles se conectam, né? E a forma com que cada um se conecta, mas precisa se conectar. Cara, você tá falando uma coisa, lembrou algo que aconteceu na semana passada aqui em casa e aconteceu com os meus filhos caçulas. Eu tive um insight, até gravei na hora, vou gerar um conteúdo, vai para as redes, porque a gente falou, a gente veio de uma geração que nós tínhamos uma TV
na casa, era uma única TV, normalmente ficava na sala. Nós tínhamos ali 4 ou 5 canais, que era o que tinha. E cada vez que você precisava trocar de canal, você tinha que levantar do sofá, ir lá e apertar o botão ou girar um botão para trocar o canal. E eu vi os meus filhos, o de 4 e a de 6 anos, na frente da TV, conversando com a Alexia e dando os comandos de voz. Tudo bem, fala assim, então essa geração tem acesso a uma conexão e outras coisas mais aceleradas que nós tivemos? Sim, porque eles vivem no contexto mais moderno. Porém, tem coisas que não mudaram. Por exemplo, cada vez que eles estão com medo, é o abraço que acalma, é o cheiro, é o toque. Então isso tá no nosso cérebro, é algo que a gente traz lá do Homem da Caverna e tá intrínseco. Por mais que o que você colocou, é, por mais que exista tecnologia, revoluções, e vão acontecer, a gente vem vivendo uma revolução hoje de IA, né? Nem de redes sociais, mas toque, carinho, afeto, presença, cheiro, tudo isso, cara, tá intrínseco, tá no nosso DNA e a espécie humana é assim que ela funciona, entendeu? Então, a gente tá aqui para procriar e progredir, simples assim. Então, isso tá no nosso instinto e não vai mudar. Então, eu percebo que quando as marcas começam a entender, ou empresas entendem isso e começam a ir na essência do que realmente tem conexão, do que traz valor para aquela pessoa, aí sim a comunicação ela não tem delay, ela não tem brecha na comunicação. É claro. Tu vê, isso comprova em campanhas hoje, né, Edgar? Uhum. Eu gosto muito de ver, né, Sim. campanhas que, cara, tu tá assistindo no Uhum. teu, enfim, no online ali, Uhum. ou na TV aberta, Uhum. nos streams aí, Uhum. cara, tu começa a chorar, velho. Sim. Sim. Sabe? Tu começa a chorar, aquilo te pega, aquilo te resgata memórias, aquilo. Então, assim, as agências estão se especializando cada vez mais Uhum. em trazer e te conectar pelo emocional, Sim. sabe? Tu nem, e não a marca parece muito superficial. Lá no final, cara, Aham. porque na metade da propaganda, Ah. do que está sendo colocado, comunicado ali, Aham. tu quer consumir aquilo, cara. Sim. Sabe? Tu quer Exato. consumir, tu não sabe se tá vendendo fruta, tu não sabe se tá vendendo energia, cara, tu não sabe. Eu falo, Cara, é porque eu só quero isso. sentir isso que eu tô sentindo agora todo dia, Ó, a gente entendeu? pode citar, trazendo para o marketing, vamos dar nome para as pessoas entenderem. Cara, qual foi o. Tem até o filme que retrata sobre isso, quando a Nike explodiu, foi quando ela conseguiu patrocinar o Jordan, lá no começo dele. E a campanha que eles fizeram é que eles queriam ser like Jordan. Então, eles criaram um produto para que todas as classes pudessem. Porque eles contaram aquela história. Você pegar a Coca, em todas as campanhas, desde quando ela surgiu com o marketing mais agressivo no mundo inteiro, é sempre conectividade. Você percebe que as pessoas estão juntos celebrando e brindando com uma Coca. Então, é no Natal, é numa festa, é numa família, é no almoço de negócios. Então, você percebe que isso funciona lá de trás e funciona até hoje. Então, porque vai dentro de valores, vai coisas que conectam dessa forma. Você falou o exemplo disso daí. Eu sempre me lembro de alguns campanhas de carros de luxo, que às vezes eles começam dentro do carro, um casal, aí no banco de trás está os filhos, o ambiente é gostoso, eles estão conversando, a música é legal, aí eles começam a dar um pouquinho mais de zoom. Aí a estrada tem curvas, a paisagem é linda, aí de repente uma montanha, aquele mar, aquele sol, o mar e o céu, eles se conectam e você já sente desejo de estar ali junto. No final, quando vai dando zoom, 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 que aí você vê a marca. É o que você falou, a marca vem no fim. Ela conta uma história, ela não fala nada, ela não fala de benefício, de características. A minha marca faz isso, 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 ela não fala nada. Ela apenas traz sensações e emoções e um senso de pertencimento. É isso. E assim, mas voltando, Pode agora falar. trazendo para nossa página, né, Aham. Edgar, para o objetivo aqui do Sim. conteúdo, que é entender como é que a gente vai Uhum. transformar essa conexão, né, e trazer É essa isso aí. conexão para captação de clientes. Hum. Isso é tudo muito bonito, né? Quando a gente fala de conexão verdadeira, né? Isso é o achar o como, Sim. né?
Só que a gente sabe também que tem, hoje dentro do business, né, aí nós vamos entrar numa série de situações polêmicas, enfim, que uns concordam e outros não. Sim. Nós concordamos que a conexão é fundamental, Fato. né? Fato, sem discutível. Agora, como é que essa conexão vai virar um bom negócio? Sim. Né? Porque depois que tu te conecta, tu faz o negócio. Sim. Aí aquele produto pode ficar caro, a conexão pode gerar valor e o produto fica barato. Então existem várias situações aí, né? Variáveis que podem baixar um pouco o emocional dessa conexão ou aumentar, né? Eu entendo que hoje as empresas, elas, quando se conectam, né, elas começam a falar muito em processo humanizado. Tá. Mas poucas praticam. E eu falo empresas dos dois lados, né? Para entender como chegar no ganha-ganha. Tá. Né? Então tem lá a empresa, ela se conecta a um cliente até onde é saudável para ela, até Sim. onde é bom para ela. Sim. Né? Aí é conexão. A partir do momento onde o cliente não se conectou da mesma maneira, já não é uma conexão. Né? Então aí e olhando para o cliente é a mesma coisa, né? Porque o que é a conexão do ganha-ganha? É um negócio bem feito que atenda o negócio das duas situações. Isso é o ganha-ganha, isso é uma conexão real. Só que muitas vezes um dos lados vai ter que entregar algo a mais. Sim. Né? Ou seja, a empresa, ou seja, o cliente. Por quê? A gente costuma falar no mercado do 49-51. Nunca vai ter uma negociação, nunca. É muito 50-50. difícil 50-50. Entendi. Né? Alguém vai ter que ser o 49 naquele momento e alguém vai ter que ser o seu 51. A recorrência disso, ela é positiva e aí que entra a tal da palavra parceria que eu não gosto muito, Edgar. Tá? Que transferindo para o nosso negócio a palavra conexão, a galera fala muito parceria. Eu gosto de falar em relacionamento. Né? Porque o relacionamento, assim como o fraternal, o amoroso, enfim, todo ele precisa de uma dedicação mútua. Sim. Né? E muitas vezes uma das partes não vai estar 100% e vai precisar da outra. Por isso o 49-51. Né? E aí tu vai negociar, então, por parte da empresa, hoje ela é exigida demais pelos clientes, e não é uma opinião minha, eu estou te falando de fatos, tá? Tem clientes que entendem isso, que são a minoria, e tem outros que se fazem valer das empresas, e aí eles querem ser o 51 sempre. Né? Então aí deixa de ser um ganha-ganha. Sim. E existem empresas também, que daí já não são a maioria. Tá? As empresas elas vêm se doando muito, até porque elas dependem disso para permanecer no mercado. E aí vem aqueles discursos que eu não concordo, que cliente sempre tem razão. Né? Pode até causar aí uma polêmica, né? Sim. Mas eu não concordo com isso, tá? Porque eu acho que não existe a razão. Né? Existe o negócio bem feito. Né? Uma metodologia bem aplicada, uma conexão verdadeira. Aonde os dois vão ganhar. Pode ser que eu ganhe um pouquinho mais hoje. Tá? Tô sendo repetitivo, mas é que é para deixar bem claro isso, a minha posição e a minha ideia com relação ao business. Né? Então, as empresas estão se doando, estão se descapitalizando, porque os clientes acham que tem razão e acham que as empresas têm estrutura, têm margem, têm tudo para que consiga ofertar aquilo de forma contínua, que é o tal do direito adquirido. Né? Então, assim, dando a posição de cada uma das situações, então, preciso do cliente? Óbvio que eu preciso. Mas a todo custo? Não. Aí a gente precisa repensar. Né? Então, eu uso muito também uma palavra dentro das empresas que tem clientes que a gente precisa demitir. Nossa, eu tava com essa ponta da língua para falar. A gente precisa demitir. Assim como clientes demitem empresas. Normal. Cara, chega num momento que a conexão é feita pela emoção, nós falamos, só que quando tu cai na matemática, Edgar, né? Então eu preciso captar um cliente. Sim. Certo? Então nós vamos falar de prospecção. Quanto custa prospectar? É a parte mais cara de todo o processo. Entendeu? E eu não estou nem falando... Por isso que deve ser focado em manter esse que eu já tenho. Exato. E assim, a prospecção hoje, dentro de um planejamento, Edgar, é o mais importante.
Se a gente está falando de capilaridade, o que vai sustentar o nosso negócio é capilaridade, eu preciso investir em prospecção, Sim, né? sim. E eu não falo literalmente o caro Hum. no custo para te sair, para ir atrás do cliente. Cara, é toda uma estrutura se preparar internamente na empresa para te prospectar o cliente. Porque não adianta hoje, como nós fazíamos há 20 anos atrás, sair rifando. Não. Qualquer cliente é cliente potencial. Não. Concordo até um certo, até uma certa Até porque página, quem vende para todo mundo não tem posicionamento. entendeu? Tá. Que é uma questão que a gente vai entrar. Aham. Assim, ó, uma coisa que liga a outra. Sim. Então a gente precisa ter a metodologia e entender, né? Falando do meu mindset, falando do meu lifestyle, onde é que está esse cara? Quem é esse cara? Isso tudo leva tempo. Nesse meio tempo aqui tem gente que já começou a fazer pesquisa antes de mim, né? Então como é que eu vou acelerar esse processo? Ou Então, tem gente que já tem uma capacidade de produção maior do que a minha. Então sabe que se eu jogar cliente novo para dentro da esteira de produção, eu dou conta de produzir também. Que é mais uma estratégia. mas eu acho que é um pós, Edgar. Tá. Porque nisso aí tu vai pensar, vai fazer parte do teu planejamento, mas depois que tu conseguir ter a métrica, quantificar essa prospecção, Sim. né? Porque daí a gente entra em taxa de conversão e uma série de coisas. Então, como a gente quer se deter só em cima da captação Sim. e como a gente ter recorrência dessa captação, a gente tem que ter foco, né? Então, quantos clientes eu, representante, preciso? Preciso de 60. Quantos tu tem? 30. Né? Então, como é que tu vai fazer para trazer esses 30 clientes e em quanto tempo e qual investimento? Tu vai conseguir os 30 dentro do período X? Não, não vou. Por quê? Cara, tu não vai sair rifando. Né? Vamos pegar um exemplo prático. Né? Hoje, vamos falar do nosso nicho. Né? Sim. Então, tu pega um representante hoje, né? Que ele é empresa dentro da operação. Então, tem o investimento da empresa e tem o investimento do representante. Sim. Se tu sair para a rua hoje, sem planejamento, sem rota, batendo em porta, trabalhando igual um leão de segunda a sexta-feira, pode ser que tu não produza bem. Porque trabalhar muito não significa trabalhar bem. Concordo. Agora, se tu sair, tu visitou aí 100 clientes numa semana, tu bateu em 100 portas. Se tu te planejar no cliente-alvo, prospectar, ter uma rota bem feita, tu pode visitar 7 clientes e converter 4. Tu vai ter uma semana muito mais produtiva, com muito mais qualidade na taxa de conversão do que tu sair cego. Aí tá, muita gente vai se perguntar vendo esse trecho, tá, mas e como é que eu faço esse planejamento? Como é que eu ataco? Né? Que é uma questão que eu vou deixar lá no final, quando nós for terminar, né? Provavelmente, te conhecendo, tu vai chegar e vai dizer assim, tá, mas e aí o que a gente deixa pra galera? É isso aí. E aí a minha resposta vai ser, a É. gente vai ter que olhar para dentro do negócio. Direcionado a isso, com foco. Né? Então, olhar para a prospecção. Então, hoje nós estamos falando aqui de cliente, Certo. do indicador mais importante, né? E vamos entrar aqui o como que a gente pode fazer isso de uma maneira aonde onere menos, né? E tenha um maior retorno. Me conhecendo como tu conhece, realmente, eu me planejei aqui e dentro da pergunta que eu quero te fazer, eu enxergo que a partir já de tudo que aconteceu nos últimos anos, já estamos em 2026, pro fim do amadorismo, não dá mais para ser amador. O mercado ele te engole muito rápido hoje se tu entrar como amador ou se você continuar sendo um amador. Então, como hoje, Alan, justamente com a quantidade de informações e o tempo, a gente tem a percepção que o tempo está passando muito rápido devido à quantidade de informações que nos chegam a todo instante. Como focar naquilo que realmente mexe o ponteiro? Edgar, assim, ó, eu começo com uma palavra, inclusive no projeto que eu tô, a gente está batendo muito nessa tecla, que é a eficácia. Tá? Porque tu vai perguntar assim, o que é o profissional, o que é o amador? Cara, tem a receita? Tem. Tem os princípios básicos? Tem. Mas cada um tem seu estilo. Concordo. Tá? Então, assim, como é que a gente busca a eficácia? Através de metodologia. Tá? Então, cada um tem a sua. Eu não posso pegar a minha metodologia, eu aqui, uma empresa do Rio Grande do Sul,
Sim. exemplo, né? Sim. Com representantes com perfis tal, com um Cliente público-alvo vertical, X, com com posicionamento clima, com Y, uma e levar cultura. essa metodologia lá para o Amazonas. Não vai funcionar. Entendeu? Então, Não. assim, é muito impreciso Uhum. eu falar como ser um bom profissional Uhum. e o que é ser amador. Uhum. Então, eu prefiro me deter aqui, para te deixar de ser amador, tu precisa ter uma metodologia e ser eficaz. Uhum. No ser eficaz, aí sim, cara, aí tu vai ter que abrir muito indicador, vai ter que abrir muita coisa, entender do que tu tá fazendo, ter um conhecimento técnico, ter a malícia do negócio e aí montar o plano. Aí tu deixa de ser amador. E aí tu começa a ser eficaz. Para quem trabalha com venda, né, com gestão, Edgar, uma grande diferença, uma saliência que eu possa dizer aqui, que serve como um balizador do que a gente está falando de amadorismo e profissionalismo, é tu falar a relação de faturamento versus rentabilidade. Tá. Né? A gente vem de uma cultura dentro de um mercado que as empresas buscam faturamento, Faturamento. faturamento, faturamento, faturamento. Tá, mas quanto custa esse faturamento? E quanto traz de Quanto custa rentabilidade? crescer? Né? Uhum. Qual é eu preciso entender isso, porque o que vale, o que sustenta uma empresa hoje, Edgar, é a rentabilidade. Né? O quanto sobra. Então, eu sei de cases aí hoje, de lojistas, por exemplo, que caíram aí 50%, 60% no seu faturamento com a mudança de estratégia, mas a rentabilidade subiu 20%. E aí ele foi. Fazendo mais com menos. Cara, Preço porque assim, diversos. ó, aí a gente vai entrar no mérito aqui gigante de que quando eu baixo meu faturamento, tá? E busco aumentar a minha rentabilidade, eu estou gerando valor em cima do meu produto. Eu estou gerando valor em cima do meu serviço. Sim. Eu estou qualificando e metrificando meu tempo, Certo. que é o mais caro, Uhum. entendeu? Uhum. E aí eu consigo desenvolver um modelo de gestão completamente eficaz. Então eu tenho lá uma operação de 8,8 horas por dia, né? Um horário comercial, que eu preciso ser 100% eficaz. Eu preciso, para as minhas margens são baixas, então eu tenho que ter zero prejuízo. Então, para eu ter zero prejuízo, eu preciso ser muito eficaz dentro dessas 8,8 horas. Aham. Né? E para isso, então, eu tenho que ter a metodologia. Eu ouvi esses dias, eu sou um consumidor nato de podcasts. E a primeira coisa que me chamou é o tema, acho que era vender caro é mais fácil. E aí entra a questão de posicionamento, eu gosto bastante disso, sendo um bom marqueteiro também. E o cara, ele colocou de uma maneira tão simples que realmente vender mais. Aí entra na questão que está intrínseca já. Quando você bate o olho em dois produtos, tá? Você não conhece os produtos e você tem acesso, por exemplo, eu tenho dois telefones que estão basicamente desligados, então eu estou vendo um retângulo preto e um retângulo preto, tá? Estão desligados e eu não tenho descrição. Do lado tem o preço. Um tá R$ 1.000, outro tá 10.000. Eles estão desligados. Qual que você acha que é o melhor? Cara, mas aí tu não vai pelo preço, né? Aí, Sim, tu vai, aí é valor. sim. Só que ali, do jeito que tu tá mostrando, Aham. não tá gerando valor. Não, não tô falando de valor. Automaticamente, as pessoas, nos seus julgamentos, Vão vão no achar o mais de 10 caro. mil. Exatamente. Tá? Mas, olha Exatamente. só, Ah, a palavra caro é diferente de valor. concordo. Tanto é que a gente escuta direto, né? Às vezes Que o barato sai sai caro caro, ou né? caro sai Ou barato. vice-versa. Exatamente. Mas nesse caso, aí tudo bem. Aí a gente vai entrar em estratégia de planejamento. Mas o que você falou com relação a, às vezes eu diminuo o meu faturamento e aumento a minha rentabilidade, quando provavelmente o meu preço subiu, aí atrelado ao preço subir, tem que trazer valor, benefício e outras coisas, tá? Porque eu estou pensando talvez na minha operação. Então, mas são estratégias de quê? Mas quando eu sei, e faz todo sentido quando eu sei exatamente para quem eu vendo, tá? Então, se nós pensarmos em nosso nicho de moda, marcas globais como Gucci, Louis Vuitton, dentre outras, elas se posicionam de uma forma tal como inalcançáveis, um status, um desejo, e a gente sabe, quem entende tudo isso, que é um pedaço de couro costurado com um zíper
O que manda ali é o desejo, é o senso de comunidade que aquilo tudo tem por trás, entendeu? Mas ela tá tão focada em atender os anseios daquele público específico que ela se posiciona, eu quero ser exclusivo, e o cliente final, ele tá sendo atendido, ele tá, como você falou, o foco da empresa tá sendo no cliente, porque o que ele quer, que é exclusividade, que é ser o creme de la creme, ele tá alcançando. Só que para essas marcas terem, como você falou, talvez um faturamento menor e uma rentabilidade maior, essa é uma estratégia que funciona. Voltando para a página do cliente, Edgar. Uhum. O cliente hoje, a gente tinha estratégias nas empresas que a gente chama, tem uma ferramenta que chama Cava Bem, Sim, né? conheço. Características, vantagens e benefícios. Isso aí. Cara, hoje se inverteu de forma estrondosa, Hum. né? E isso virou. Hoje é bem vaca, Sim, já ouvi as né? duas. Hoje o cliente, o primeiro que ele procura é o benefício. Isso aí. Porque o que Que é gera vantajoso. valor é o benefício que ele vai ter em cima daquilo. Sim. Então ele vai olhar para os benefícios, Sim. né? Depois ele vai olhar para as vantagens que ele tem em cima daquilo. E a última são as características, né? Isso E aí sim, aí tu vai entrar no eixo lá que nós estamos falando aqui, entre posicionamento da empresa, Sim. de que maneira ela vai encontrar a rentabilidade com base no indicador cliente que está procurando essas situações. Sim. Mas Entendeu? você concorda que, de novo, há empresas que olham para isso, estão olhando direto para o cliente, em qualquer tomada de decisão. Então, quando a gente fala, por exemplo, em planejamento, qual é o planejamento para deixar de ser amador? Cara, olha no cliente, mira no seu cliente. Quem é o seu cliente? Aonde ele está? Onde ele vive? Com quem ele anda? Como ele se comunica? Entenda como ele funciona. Eu vi uma vez uma aula do Flávio Augusto, ele falando sobre isso. Ele não entra em nenhum negócio onde o foco é o produto. Só entra em qualquer negócio onde o foco é o cliente. A partir do momento que você tem todo um estudo do cliente, produto é de menos. Aí você cria o produto. E muitos que talvez tenham errado ao longo da história focaram só no produto, porque o meu produto, porque o meu produto, porque o meu produto. Aí joga no mercado, mas tá, mas esse produto não atende às demandas do cliente. Ou é mais um, né? É só mais um. É só mais um. É Por bem isso isso. que é voo de galinha. É bem isso, é É. bem isso. Porque tu olha, quando tu vai olhar para o principal indicador que a gente está falando aqui, que é o cliente, cara, Uhum. a partir do momento que tu entende a essência dele, Edgar, Uhum. cara, tu gera demanda, né? Nós falamos no Uhum. último que a gente fez, nós falamos muito sobre venda, né? Uhum. E eu toquei no assunto de que ninguém mais vende nada. Sim. Não, Até a porque as gente não pessoas consegue não. mais vender, cara. Exato. Hoje, pô, tava no Rio de Janeiro tempo atrás Uhum. e, cara, fiquei observando os caras que vendem o mate Sim. lá e o biscoito Globo lá, Sim, sim, sabe? sim, sim, sim. Cara, eu fiquei observando aqueles caras. Hum. Eu contrataria 60% deles para ser representante comercial. Sim. Eu também olho Eu assim. não vi nenhum vendendo. Meu, os caras gerando demanda, É, sabe? Passou um cara por mim gritando, tipo, tomando um gole do mate, é. e aí dava um negócio nele, cara, ele mudava a postura, ele, pô, eu quero Como se tomar o esse mate mate tem aí, cara, superpoder. É. sabe? Ele falou, Aham, cara, o que que tu tem aí? Eu falei, eu tenho mate, mano, mas esse aham, mate aqui é especial. aham. Então, o que acontece? Ele já falou, ele chamou a minha atenção, Hum. ele já deixou claro que aquilo é especial. Cara, eu tendo base do preço que o mate custa R$ 18, se ele cobrasse 22, eu ia pagar, porque o dele é especial. Sim. Você Cara, tá entendendo? eu que venho há mais de um ano estudando a fundo marketing com a Van Agência e tal. Você pega uma das campanhas que mais deu sucesso para a Red Bull foi quando ela foi para as principais capitais e colocou dentro dos lixos, metrôs e pontos, passava muita gente, várias latinhas de Red Bull amassada. Então as pessoas passavam, pô, mas pera lá, por que o lixo tá cheio? Tem todo mundo consumindo. Então ela criou no subconsciente das pessoas um senso de que eu também preciso. Entendeu? Simplesmente porque no virar da noite, antes de clarear o dia, uma equipe foi e começou a colocar muitas latinhas vazias amassadas dentro dos lixos. Ninguém falou nada. Gerou um senso de que, cara, eu preciso também, eu preciso pertencer. Porque isso é do ser humano. O ser humano tem esse senso de pertencimento, esse senso de comunidade. Entendeu? Então, aí tu, né, concluindo a tua pergunta, Edgar, É, eu acho que é esse contexto que a gente tratou, sim. sabe? Olhar pro É, cliente.
Cara, e da questão do amadorismo, Sim, né? Então, cada não um dá para vai. ignorar isso. Não, cada um vai se Acabou. desenvolver. O Exato. que não dá mais, Ah, e não dá mais assim, não é nem uma questão de a gente aceitar ou não. O aham, mercado não aceita e o sim. cliente não aceita, Ah, é a falta de preparo, concordo. tá? Que eu nem vou usar o amadorismo, é a falta de preparo, Hum, né? Então a gente precisa entender. E o cliente, e por que que não aceita mais a falta de preparo? Porque o consumidor está se preparando, né? Com tudo isso que a gente está falando, as uhum, percepções de valor, sim. as prioridades. Então, assim, a diferença do celular que ele está vendo de 10 e o celular que ele está vendo de De mil, 1.000. Então, ele vai exatamente. querer entender, vai pesquisar. Hoje ele tem acesso. Tem. Então, cara, Acesso quem, rápido e instantâneo. quem não estiver preparado dentro da É. cadeia toda, né, Aham. desde a matéria-prima lá, né, Sim, em toda a cadeia, não estiver sim. preparado para esse cliente, Aham. vai ficar para trás. Vai. Esse talvez seja o maior amadorismo que foi cometido e agora não dá mais pra. A gente não tem tempo mais pra Não, isso. não, O mercado tá não, punindo. não, não. Tá. E olhando nisso, a próxima pergunta que eu até coloquei aqui na relação é justamente isso, é saber se posicionar. Então, assim, como eu disse, quem é meu cliente ideal, onde, como e como se comunicar com esse cliente. Então, quando eu já sei, então o próximo passo, a gente debater sobre isso. Beleza, eu entendi que o meu foco tem que ser no meu cliente. Então, antes mesmo de eu pensar no meu produto, agora como eu me comunico, como que eu converso com esse meu cliente, como que eu gero ponto de conexão. Aí você entra para a técnica de venda, como eu gero rapport, como eu gero match, como eu gero um like, como eu gero um gostei, tenho interesse, quero saber mais. Então, Edgar, hum, vou voltar na metodologia, certo. tá? Para mim, essa é a palavra, são as duas principais palavras para qualquer tipo de situação, a Certo. metodologia e a eficácia. Tá, Tu só vai ser eficaz com a metodologia. concordo. Então, cara, sabendo que Hum, o diagnóstico da minha empresa é esse, sim. né? O que que é mais fácil hoje? Eu mudar a estrutura de uma empresa toda Hum, ou captar o cliente-alvo para aquela estrutura, né? Então a gente esse é o primeiro processo que a gente tem que entender. hum, Porque daqui um pouco eu tenho uma empresa lá, sei lá, 70 anos, uhum, né? Nasci assim, eu sou assim e você uhum. para sempre assim. Sim, falamos sobre Cara, isso no último. será que ela funciona desse jeito? Como é que Possivelmente ela não. tá? Hum, Provavelmente, muito provável uhum, que não esteja funcionando porque o consumo evoluiu, uhum. né? E quando a gente não é nem mudou, fala evoluiu, Sim. né? Então, muito provável que ela esteja perdendo faturamento automaticamente, a sua rentabilidade. Então, Uhum, ela precisa se adaptar a um novo modelo de consumo. sim. Vai ter que mudar a estrutura da empresa. Hum, Eu consigo? Tenho fôlego? Né? É a primeira situação que precisa se avaliar. uhum, E assim das portas para fora. Então, respondendo a tua pergunta, hum, hoje, se tu não conseguir fazer um bom diagnóstico da tua operação, olhar para dentro do teu negócio, tu não vai conseguir fazer nada. E aí, para te fazer, muitas vezes, quem está imergido dentro do negócio não consegue ter o mesmo ponto de vista do que uma pessoa de fora. Então, pode ser que seja um momento para te buscar ajuda, uhum, né? Buscar não vou usar a palavra consultoria porque, né, uhum, fica muito amplo. hum. Mas buscar um mindset de fora, né? Alguém de mercado que te traga uma Alguém de visão de fora. mercado e tal, para te ajudar a olhar para dentro do negócio. Uhum. E aí tu desenvolver junto com essa pessoa um diagnóstico. Entender o momento da tua empresa Hum. e qual é o propósito da tua empresa. Né? Porque, eu quero faturar mais, eu quero crescer, eu quero. Não, cara, o Beleza. querer não é poder. Sim. Todo Né? mundo Então, quer. assim, É. hoje tu querer, ele está quase intangível, porque a gente quer muita coisa. Sim. Né? Tu e a multidão toda quer. Uhum. Então, como é que isso pode fluir Hum. do querer e poder? Né? Como vai fluir essa distância? Com um bom diagnóstico. Aí tu vai começar a entender da operação e se tu consegue fazer aquilo, porque muitas vezes tu vai ter que, quero dar 2 passos. Não, tu vai ter que dar 50. Tu vai ter que dar 50 para conseguir voltar de forma sustentada, de forma estável, né, para não ter uma queda brusca, principalmente as empresas mais antigas, né? Tanto é que tu vê as startups hoje, né, as empresas hoje a gente vê muito mais empreendedores jovens
né, de sucesso, tendo sucesso Sim. em startups, Sim. do que uma reestruturação de uma empresa antiga. Você vê mais capas de Forbes de under 20s do que de seniors Tu salvando entendeu? empresas, que é o que você via no passado. Tá? Exatamente. Grandes empresários, o cara que salvou a GE, o cara que É, salvou a Ford. isso aí tinha Isso muito aí. tempo atrás. Aham. Porque, assim, eram pequenos movimentos em grandes operações, geravam muitos resultados, Sim. né? Até porque aquelas grandes operações aqui meio que monopolizavam quase que tudo. É. Só que assim, o que que Aham. acontece hoje, Edgar? As margens, isso Hum. de todos os nichos, tá? Tá cada vez mais As, espremida. cara, as margens estão Para muito todo mundo, pequenas. para todo Então mundo. as empresas se descapitalizaram muito. E eu digo isso em empresas, varejo, prestadores de serviço. Empresa de modo geral, CNPJ. Sim, e até mais, por que que tá sendo. Eu vejo até o próprio consumidor final. Vamos olhar para o público brasileiro. A gente percebe que as famílias hoje, o poder de compra, ele tá menor, porque aí não vamos entrar em questão política, mas inflação e tudo mais. Então a gente percebe que o dinheiro, às vezes você é diferente de 20 anos atrás, que parece que você tinha um poder maior com o dinheiro na mão. Então as escolhas pro consumidor final, que tem que ser o foco, que é o cliente, tá sendo mais racional. Então ele tá vendo, tá, mas por que eu vou pagar mais? Eu até quero comprar e ter aquele valor, mas se você não comunicar aquilo para ele, não se posicionar, ele vai. As pessoas estão cada vez dando valor mais menos a marcas. A gente vê as marcas cada vez sendo mais, mais clean, o minimalismo, como é que é? Quiet luxury. A gente vê alguns nomes entrando agora e cada vez, cara, tomando mais força, mais força, mais força. É, Edgar, quando eu falo do diagnóstico, Hum. é saber se posicionar. Mas Sim. tu não vai conseguir se posicionar se tu não Hum. te conhece, cara. Uhum. Né? Então tu precisa, eu tô falando do CNPJ, né? Tá, O sim, CNPJ precisa se conhecer. sim. Ele precisa entender a sua capacidade e a durabilidade dessa capacidade. Cara, Tu vê, aí eu vou pegar o exemplo que tu deu agora, né? hum, De marcas, sim. né? Hoje a gente vê movimentos Hum, lá fora, hum, dessas marcas que tu citou, hum, que, cara, elas estão saindo da operação do que elas têm há 90, 120 anos, as marcas italianas lá, por sim. exemplo, cara, abrindo cafeterias, botando o pé na gastronomia, né? E Uhum. aí tu te pergunta por que que elas estão fazendo isso? Cara, porque é serviço, né? Elas se posicionaram no luxo. E aí elas viram assim, o luxo acessível a qualquer tipo de consumidor. E eu Uhum. não estou classificando aqui o bom, o ruim, o que tem mais, o que Uhum. tem menos poder aquisitivo, Uhum. né? Mas a gente sabe que o mercado de luxo, né, ele é restrito. Sim, E eles conseguiram, eles foram ver que não era a grana, que não era só ter dinheiro. O mercado de luxo, qualquer um que tem o dinheiro vai lá e compra sim. uma bolsa da Chanel. Uhum. Qualquer um que tem dinheiro vai lá e compra uma Ferrari. Uhum. E não é esse o propósito deles. Então eles falam assim: não, cara, Eu preciso me posicionar. eu preciso me posicionar. Uhum. E aí eles se posicionaram de uma maneira que daí não basta só tu ter o dinheiro. Tu tem que ter o bom gosto, tu tem que consumir o lifestyle que o propósito daquela empresa está te Sim, você oferecendo. vê isso em marcas de relógio, em marcas de Tudo. carro. Essas marcas, realmente, elas têm isso aí mesmo. Então tu vê assim, esse Hum. reposicionamento desse mercado, e para mim isso funciona em todos. Sim, Né? Mas para conseguir fazer, tu tem que ter um belo de um diagnóstico, principalmente em grandes operações. sim. Mas eu quero trazer agora para a realidade do varejo em si, que é grande audiência que a gente trabalha nas redes sociais, e eu vejo muito isso de você saber essa conexão. Então, eu compro, que nem você falou, do CNPJ, da fábrica, da indústria que produz tudo isso, mas então é um CNPJ que compra do CNPJ, só que esse CNPJ ele vende para um CPF, entendeu? Então, e as empresas, elas precisam entender que toda essa comunicação, ela tem que fazer sentido, ela tem que ser linear. Então, eu vendo para o CNPJ, só que quando que a venda acaba? Quando o CPF compra. E aí ele tem que ter desejo para voltar e comprar de novo para que a roda gire. Entendeu? Então, e o que eu vejo muito hoje, e muitas estão enxergando isso, por isso que rebrands estão sendo feitos e tudo mais, é ter esse posicionamento linear. Então, antes eu me posicionava de uma forma, então hoje não, eles entenderam que eu tenho que me posicionar por valores, por princípio, conexões. Então,
Antigamente, e a gente viu isso na evolução até, vamos para os anos 60, algumas tribos foram criadas. Tinha os hippies, tinham os roqueiros, tinham. Aí você pega nos anos 70 que já mixava um pouco mais disso. Aí nos anos 80 os disruptores, as pessoas que vinham quebrando tudo aquilo. E hoje se vive, cara, você tem nanogrupos, muitos grupinhos diferentes, só que todos eles têm um ponto de conexão, tem um ponto em comum. E quando você olha esse ponto em comum, geralmente é princípios e valores. Vai na essência. Eu costumo dizer, por exemplo, para vendas, cara, que nem você falou, ninguém gosta de comprar que te vendam nada. Para mim, as pessoas compram. Cara, é muito fácil de olhar. Olha os 7 pecados capitais. Ou é ganância, ou é gula, ou é inveja, ou é cobiça. Tá intrínseco. E todos nós temos isso dentro de nós. Uns mais elevados, outros sabem controlar, mas todos nós temos esses instintos dentro de nós. Nós somos bichos, bichos um pouco mais evoluídos. Então, quando você entende qual é o instinto que te move, o que te gera, cara, aí você tem uma conexão com aquela pessoa. Essa conexão pode ser para te gerar um desejo de comprar o meu produto ou te gerar um desejo de pertencer a esse grupo. Porque as pessoas hoje têm esses grupos muito bem definidos, né? Então, mas aí volta lá. A Ah, gente volta à história da necessidade do cliente e a necessidade do posicionamento. sim. Se tu te posicionar Hum, com o objetivo de absorver 4 grupos diferentes, hum, tu tá lascado. Hoje para te ter um negócio concordo, sólido, sustentável, tu concordo. precisa te posicionar e ser referência para um grupo. Tu pode até aumentar, tu pode até proliferar, mas para te Uhum, sustentar, tu tem que focar num grupo. Tu sim, precisa te posicionar para absorver um grupo. Tu tem que ter a metodologia e a estratégia para absorver um grupo, sim, sim. entendeu? E não é tão difícil de olhar isso, porque que nem eu gosto muito de. Ainda não fiz, e uma das coisas que a Van e eu a gente quer fazer é a faculdade de. Nossa, nega. Teologia, obrigado. Tá nos bastidores, tá? Para quem não tá acompanhando. Tá, estamos sempre É a juntos. nossa É consultora a aqui, nossa né? consultora, a nossa cameraman, tá cuidando da mesa e tudo mais. Teologia. E uma vez eu vi um teólogo explicando algo que diz, cara, ele explicou com uma fineza, algo que matou a pau. Para mim ficou claro a partir daquilo. Qualquer coisa que funciona e funcionou ao longo de séculos, se mantenha nisso. O que é modinha, questione. Vou usar um exemplo que ele colocou. Você concorda que as pessoas vivem em comunidade? Isso sempre funcionou? Desde o homem da caverna, que ele migrava, então ele se agrupava. Família. Família sempre funcionou. Então, o que move, às vezes, um negócio? Cara, pessoas que têm esses valores muito fortes, você já tem um senso de. É o que você falou. Eu já sei para quem eu vendo. Mesmo que tenham vários nanogrupos, todos esses se conectam a esses grandes princípios, que é família, senso de comunidade, o, o altruísmo, o olhar para si. Cara, todos nós somos egoístas. Se a gente falar que não é, mentira. Entendeu? A gente está sempre buscando algo para se beneficiar. A gente quer ser sempre o 51 nessa negociação. Qualquer coisa que você está fazendo, você entende que pessoas que têm um pouco mais de maturidade, beleza, às vezes eu faço um pouco mais, mas você está se mantendo ali. Por isso que casamentos dão certo, relacionamentos de amizade dão certo, relacionamentos comerciais são longevos, marcas se posicionam por mais de um século, e nós temos algumas aí, graças a Deus, que comprovam tudo isso. Porque se tu olhar, por exemplo, essas marcas centenárias, pega a essência deles lá atrás, qual que era a comunicação? Como é que foi ao longo do tempo? Se manteve falando sempre dessas coisas que, cara, entra ano, sai ano, entra década, sai década, entra século, sai século, se mantém as mesmas coisas. Eu só queria, até para a gente não ser incoerente com o que a gente estava falando lá do efeito Gabriela, né? Eu Sim, sou sempre fui assim, sou assim, você para sempre assim. certo? A gente está falando de consumo e a gente está falando de essência. Exatamente. É uma coisa, para deixar, não, só para deixar bem claro, né? Porque vai ter uma galera aí que vai assistir e vai dizer assim, Sim, mas não, mas aí tem uma a incoerência. gente tá Não, falando que eu sou diferente do que eu faço. é, Aham. a essência ela é diferente da prática. Então, assim, Sim. o conceito da tribo e tal, que era Uhum. centenária,
Ok. Uhum. A essência dela, os Uhum. valores, os princípios, né? Uhum. Isso se mantém. Aham. O que evolui e muda é a forma com que ela vai levar isso, Sim. né? Então, como é que se edificou com a base nessa essência? E aí Uhum. é onde esses negócios precisam se reformular, se atualizar a esse consumo, Uhum. né? Só para deixar bem claro aqui, para a Não, gente não sim, ser incoerente com a. e assim, quando fala de. É tão mais simples olhar quando a gente pega, por exemplo, tribos. Vamos lá. Vamos pegar por uma coisa que é muito brasileira. A gente pega lá. Tem o sertanejo e o rock. São coisas. Você percebe que assim, é algo que você tem vários nanonichos, mas quando tu entende a essência daquilo, cara, são coisas que atravessaram décadas e vêm se mantendo e a gente vê uma longevidade. Quantos produtos e serviços foram criados focados só nisso daí? Porque existe um senso de conectividade ali. Sim, sim, sim. Grandes Sim. festivais, produtos, serviços, streamings, sabe, música. Cara, existem marcas que você consome para várias coisas. Tem pessoas que têm um senso de pertencimento muito grande, e nós que conhecemos esse Brasil como a gente conhece, cara, tem pessoas que elas têm um orgulho de sair na rua em horário comercial vestindo aquilo, porque o senso de pertencimento é muito grande para Sim, aquilo sim. ali. E você vê que ele atravessa gerações. Você fala assim, pô, mas o sertanejo que começou lá atrás não é o mesmo. As letras, a melodia não é, mas a essência é a É a mesma. mesma. Mesmo. O rock é a mesma O que, coisa. o que evoluiu é o que esse sertanejo está usando agora. O Exato, que ele está praticando, onde ele está comendo, o que ele está fazendo. E aí mudou. Isso exato. mudou. Então, trazendo mais clareza, até simplificando mais isso, quando a gente diz de como que eu me posiciono, cara, aonde está o meu grupo? Então, a minha essência, pô, a minha empresa, o meu negócio, eu falo pro sertanejo. Cara, beleza, então. Então, entenda onde esse cara agora se comunica, como ele vive, quais são os prazeres que essa pessoa tem, porque, meu, você vê isso em marcas que gourmetizaram carne, churrascos, cortes. É a mesma coisa. A essência vem do sertanejo. Quando você olha para tudo isso. Então, por isso que às vezes você vê lá as marcas, as logos, o negócio, mas está tudo de novo. Qual que é o. Uma vez eu vi, e eu amo. Tu é gaúcho, talvez você vai concordar com isso. Eu vi um corte do Cortella falando sobre isso. Sabe qual que é a função do churrasco? Sim. Do churrasco, do chimarrão. Ela Ah, não é o se alimentar, é conectar as pessoas. exato, Sim. cara. É sobre isso. Então a gente vai fazer o show. A última coisa que você vai fazer é comer carne. Você tá ali pra, meu, se reunir. É importante estar com você. Entendeu? Mas é o que a gente estava falando desde o começo. É, Isso, a essência é o que conecta. exato. Mas aí, o ponto de interrogação, a virada de chave, Hum. o encontro que as empresas precisam é entender a essência. Uhum. Porque a essência, ela não é escancarada. Normalmente, É a essência, subliminar. isso, ela tá lá dentro. Isso aí. Então, assim, é difícil encontrar, não é fácil, porque a gente não Uhum. está aqui para dar o segredo do sucesso para todo mundo, Sim. né? Tem todas as dificuldades, a gente ia ficar dias aqui E falando a como você mesmo respeito. diz, o Brasil é um continente. É, A mas essência numa região é diferente de outra. Mas a Hum. humanização de um negócio e a conexão do negócio é através da essência. É isso aí. Então, assim, como é que eu vou mudar a minha essência? Hum. Eu posso mudar o meu jeito de trabalhar, mas mudar a minha essência eu não vou conseguir. Hum. E se eu não me conectar com uma essência similar para aquele público, também não vai ter. Quantas empresas a gente já viu Hum. tradicionais que tinham uma essência, uma identidade, um DNA muito bem definido Uhum. e quiseram expandir seus negócios e pisaram numa essência, num modelo de negócio diferente e quebraram tudo, Diversas. Diversas. né? Em Uhum. contrapartida, como tu mesmo falou, tem marcas que não abriram mão, né, do seu DNA, da sua identidade, daquela formatação, perderam sim muito faturamento, mas se Uhum. manteram vivas, estáveis e hoje se recuperam porque aquela essência que ele apostou evoluiu. E aí aquela empresa virou referência para esse grupo que consumia. E digo até mais, olhando até mundialmente, tem empresas que são tão fiéis a essa essência e funciona tanto que concorrentes foram criadas através disso. Um exemplo disso, se você olhar a essência do McDonald's, cara, hoje, aonde você vai ter um de frente? Um Burger King. Entendeu? Então, você pega a Coca e a Pepsi, que é a briga eterna de décadas, aí a Ferrari e Lamborghini, a essência tá tão intrínseca naquilo ali
que até o próprio mercado entendeu, opa, pera lá, isso aqui é tão forte que eu consigo criar uma concorrência para bater de frente com isso aqui. Hoje para o mercado é até necessário, né, Edgar? Tu ter uma Uhum. concorrência assim, porque senão tu cai na zona de conforto e aí não Cara, funciona. eu peguei para reler, já é a terceira vez que eu tô lendo o mesmo livro. Eu acredito que você também deve ter o mesmo hábito, que é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, tá? Acho que é um livro fantástico, o documentário que eles têm na, não é Disney Channel, é na, HBO, não, acho que é National Geographic, alguma coisa assim. Se você digitar no YouTube, vai aparecer. Cara, esse documentário tem quase uns 15 anos. Um dos principais princípios do Sun Tzu, eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro foi em 2005, tá? Conheça o teu inimigo melhor que a si mesmo. Então, conheça os pontos fracos e explore-os, conheça os pontos fortes e evite-os. Cara, isso é conhecimento milenar. Guerras foram ganhas dessa forma, conhecendo tudo isso. Então, e quando você traz isso para dentro do negócio, tá, beleza. É o que eles chamam hoje em dia, tá muito em voga, é o espelhamento. Eu olho, eu tenho aquela pessoa como referência e eu procuro fazer o que tá dando certo, evitar o que não deu certo e tudo tu mais. aplica o teu jeito de fazer em cima daquela metodologia que já é um case de Que já é sucesso. um case de sucesso. Porque, de novo, voltando lá na parte até teológica daquilo. Pô, o cara tá fazendo por 20, 30, 40, 50 anos. Tá se mantendo como líder de mercado, pô, alguma coisa certa esse cara tá fazendo. Sim. Ele tá mantendo uma Ele longevidade. usa a tradição a favor dele. Ah, sim. Mas tradição sempre vendeu também. Sim, óbvio. É uma das coisas que mais vende. Sim. Tradição. Até porque, por exemplo, quando você pega o público masculino, nós homens, a gente não gosta muito de trocar produto e serviço. É o mesmo barbeiro, é o mesmo posto de gasolina, é o mesmo mecânica, é o mesmo. Exatamente. Entendeu? Porque, cara, a gente tá confortável. Porque aí, de novo, E tu confia, né? Aí já entra na questão de confiança, que é não é só valor. tradição. É valor, é o que conecta. Então, pô, eu vendo algo, eu vendo um produto, até fica uma dica para quem está nos assistindo. Pô, eu vendo um produto, eu vendo um serviço masculino. Cara, homem é atrelado a valor, a segurança, a estabilidade. Então, são coisas que homens valorizam. O clássico tá sempre dentro do dia a dia do masculino. Entendeu? Então, são coisas que quando você olha para isso, sempre funcionou, sempre deu certo. Então, opa, isso aqui eu posso replicar. Entendeu? Não usando o síndrome de Gabriela. Fiz assim, sempre fui assim. Não, não é bem isso. Mas são coisas que, meu, o homem valoriza isso. Tal como a mulher, que a mulher é completamente diferente. Então, a leveza, a beleza, o belo, o novo, o brilhar, Sim. isso são características do feminino. Então, quando você olha esse tipo de coisa, e ao longo dos séculos, pô, vamos pegar o exemplo da moda. Pô, era um clássico nos anos 60, pô, o vestido era um vestido de bolinha. Funciona até hoje, o Poá vende até hoje, porque remete a esse tipo de coisa. Porque aí entra até mesmo na questão de arquétipos, de. A gente começa a navegar em outras Sim. coisas também. Mas quem tem esse posicionamento, então a gente já definiu o quê? A gente olha o que mantém o sucesso de uma empresa é olhar para o cliente, como ele é, como ele se comunica, como ele vive, princípios e valores. E eu sei me posicionar com ele, penso que é um segredo que sempre funcionou e baseado na nossa experiência, em 2026 vai continuar funcionando. E assim, conquistar um cliente hoje não é difícil, né? Tu monta uma estratégia certa, Sim, tu vai encontrar, sim. né? Porque o varejo é infinito. Existem várias maneiras de comunicar com esse cliente. Tá aqui. Agora, a recorrência, Edgar, Ah, você chegou em uma frase que eu adoro. a recorrência desse cara, a Ah, manutenção dele, o cuidado, hum, o carinho, a reciprocidade, porque assim, tu exige isso dele, hum, né? Quando tu vai abrir um cliente, tu vai abrir um leque de uhum, serviços e produtos para ele que vai o cativar e ele vai abraçar. uhum. Mas tu pode errar no produto, tu Sim. pode pecar no serviço, Pode errar no né? time de entrega. Cara, assim, aí entra dentro do serviço, né? Sim, Então, verdade. então, de que maneira vai oscilar? É óbvio que vai, até por Uhum, parte dele, uhum, né? Então, assim, por isso que eu falo de relacionamento. Então, a recorrência dessa carteira que a gente abriu, que a gente trabalhou, uhum, hoje é o que vai sustentar uma empresa, uhum. né? Porque aí tu vai dizer, pô, qual é o efeito numérico balizador para eu montar um planejamento estratégico? É o realizado. Eu não sou uma startup.
Sim, né? Então, assim, eu não tô com o meu caixa cheio, eu preciso ter uma regra. Então, eu vou pegar meu concordo. realizado, Sim. aí vou montar meu planejamento em cima do realizado, Uhum. fazendo uma provisão do que eu quero e do que eu Sim, preciso. Primeiro do que eu preciso para o que eu quero, né? sim. E aí tu vai pegar em cima do realizado. Ah, pô, agora eu preciso desenvolver 10%. Hum. Ou sei lá, 15%, 20%. Ah, X% de inflação, X% de reajuste de custo operacional, blá, 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 né? Uhum. Aí tu fez teu planejamento. Cara, se tu fez planejamento em cima da carteira de 30, se tu perder um cliente, tu já tá fora tu tá dentro da tua margem de risco, que pode ter sido calculada, mas é um prejuízo dentro do caixa. Continua. Perder um cliente, tu vai ter que colocar outro, Sim. né? Não Que a gente estava necessariamente falando de repõe com o captação. mesmo volume. Não, quase nunca é Nunca, assim. Ou é exatamente. para mais ou é para menos, com o mesmo é muito difícil, Uhum. né? Então aí sim, aí tu vai começar tu já vai ter teus prospects, tudo aquilo que a gente já está falando já está se desenhando, Uhum. que é diferente de começar uma situação nova. Então Uhum. por isso que, na minha opinião, Edgar, Uhum. a recorrência ela é muito importante e é o que faz a sapata financeira de uma empresa, Concordo, concordo, né? concordo. Agora que tem empresas que pensam em salto quântico, né? O que é um salto quântico? Tu sair de 30 para 60, Uhum. É voo de galinha. Não tem entendeu? como, cara. Aí não tem, aí Ah. é difícil porque nem a empresa vai estar estruturada, porque para fazer a manutenção de 30, né, tu já Uhum. tem todo um planejamento dentro da cadeia produtiva para atender aqueles 30. Quando tu vai dar um salto de 60, o investimento é dobrado para também para a cadeia produtiva, né? Principalmente dentro do nosso nicho que a gente trabalha com situações intangíveis. Uhum. E eu saio com a base de cálculo em cima de uma carteira, mas quem me diz que aquela carteira vai comprar toda, Edgar? Não, não tem Né? como Então a saber. gente fraciona esse planejamento por representantes para tentar o maior acerto possível com Uhum. base na carteira, sem vislumbrar uma situação intangível, Sim, sim. entendeu? Que o que causa grandes frustrações são grandes expectativas. Exatamente. Uhum. Então, assim, eu posso ter eu quero ter uma projeção pé no chão. Ah, não é o que eu quero, mas é o que eu preciso para me manter vivo durante esse período e continuar me desenvolvendo, ok. Uhum. Né? Eu costumo falar com a minha turma, hoje em dia, na forma em que está o mercado, se a gente conseguir fazer a manutenção, e fazer manutenção é realizar o mesmo número do last year, ou da coleção passada, que já foi um gole a mais do last year, Uhum. cara, vamos lá, Uhum. né? Porque eu estou falando de uma manutenção em cima de N fatores que me deixariam negativo. Sim. E tu concorda que se eu manter o mesmo número das outras coleções passadas, com todos os acréscimos tributários e tal, que é de inflação e Inflação. blá blá blá, eu estou Uhum. no vermelho. Concordo. Mas eu estou fazendo a manutenção da minha carteira. Essa carteira em algum momento vai reagir. E Uhum. eu estou tendo fôlego para aumentar a capilaridade da empresa, ou seja, aumentar a minha carteira, Uhum. né? Que é onde está meu ponto de fusão para conseguir crescer. Então, assim, eu preciso ter um olhar muito, muito clínico, voltando a falar, em cima do diagnóstico, em cima de carteira, para sustentar meu negócio. Não, e eu concordo com você. Olhando o varejo, tá? É onde a galera mais sofre com isso, porque aí é onde eu vejo, sim, quando você vai para empresas e grandes empresas, tem toda uma equipe e tudo mais. E quando eu digo para o varejo, normalmente empresas familiares, negócios menores, onde o casal ali tem que fazer tudo. Bater escanteio, cabecear, voltar e. Então, às vezes, ele não olha. Por isso que eu sempre aconselho, foque naquilo que mexe um ponteiro. Então, meu, o cara é habilidoso em planejamento financeiro, pagamento de contas a pagar, contas a receber, ok. A mulher ela é expert na seleção dos produtos, na escolha, ela tem o tato para aquilo, ó. Isso aqui tem um cheiro de coisa boa, isso aqui, ela tem a barriga no balcão, tá vendo o que está sendo criado de demanda ali dentro. Mas o que você falou é importantíssimo e a grande maioria não faz, é justamente olhar o last year. Eu sempre falo, compara banana com banana. Então, meu, como é que eu planejo? Cara, olha, você quer fazer um planejamento primeiro trimestre? Então, olha como foi seu janeiro, fevereiro e março do ano anterior, do outro ano, do outro ano. Possivelmente ele vai manter um padrão. Ah, a inflação está em 15.
isso aqui, então eu atendi tantos clientes, então se organize em cima disso, não fuja muito disso, porque, de novo, algumas coisas é aquele negócio. Como você faz algo, normalmente você faz tudo. Eu sempre falo, quer entender melhor sobre isso? É como você faz as compras da sua casa. Normalmente você não entra na despensa, olha, eu tenho tanto de arroz, tanto de macarrão, tanto de açúcar, tanto de óleo, e você já tem um planejamento e você repõe aquilo. Para o teu negócio, para o teu varejo, é a mesma coisa. Mas, de novo, olha o ano anterior, olha o período que você está vivendo e vai passo a passo. Entendeu? Porque aí sim, não tem grandes expectativas. É isso. E quem eu vi se lascando, infelizmente, nesse meio tempo, é que o que você falou, quem quis arriscar demais, e aí, meu amigo, já viu, né? O mercado não perdoa. Não, cara, não. Não, até porque hoje, sem dinheiro, sem grana, tu não consegue fazer nada, É sobre isso. sabe? Então, assim, o pouco que eu tenho hoje, o Hum. pouco que eu tenho dentro da minha operação precisa ser muito bem utilizado. Pra todo mundo. E aí tu ter lá o retorno. Qual é o meu retorno a curto prazo, médio e longo, Sim. né? Então, a curto prazo hoje é fazer manutenção do caixa. Concordo plenamente, porque é até no outro quesito que eu quero estar abordando contigo, eu relacionei aqui, que é. E como na sua visão, Alan, a gente gera demanda de cliente para manter o meu fluxo de caixa saudável? Cara, Hum, na verdade, eu acho que a gente está respondendo essa pergunta aí desde o Desde começo. sempre, né? Desde sempre, cara, porque tu gerar demanda hoje é o mais difícil. Para te gerar demanda, tu precisa ter o diagnóstico. Sim. Então, vou voltar a falar, cara, Tá. ser repetitivo Uhum, com tudo que a gente falou. uhum. Faz o diagnóstico, Sim. te posiciona, Uhum, planeja e uhum. executa, Tá. tá? Uhum. Porque daí tu vai conseguir gerar demanda em cima do público-alvo que tu quer. Sim. E aí Uhum, gerou a demanda, captou, batalha pela recorrência. uhum, Não adianta tu ficar, vou abrir cliente, vou abrir cliente, vou abrir uhum. cliente. Tu tem que ter um teto para isso. Sim. Que precisa Porque estar senão no você não teu dá planejamento. qualidade. Não. Você não dá qualidade. Além de não dar qualidade, Aham, tu vai investir muito aham, para curto prazo, que é a captação, tu vai conseguir, uhum, mas o que vai te dar sustentação é a uhum. recorrência da tua captação. Sim. Então, faz esse passo a passo, capta o cliente, trabalha o cliente, fideliza o cliente, passa segurança para o cliente Uhum, para ter essa recorrência e aí tu vai lá, planeja, agora eu vou buscar mais tanto. Porque não é só buscar o cliente. O cliente vai trazer toda a- o fluxo para tua empresa, uhum, né? Não, a empresa depende do fluxo desses caras. Então tu vai trazer lá X por, sei lá, 15% da tua carteira são novos clientes. uhum, Então é 15% da tua operação que ela vai poder ser, que ela vai ter que se desenvolver mais e melhor, uhum, né? Se tu buscar 30, tu tem capacidade, tu tem estrutura para fazer isso? uhum, Não, então vou deixar para uma outra, o segundo passo. Então, vou ter a recorrência desses 15% e eu vou buscar mais 15. Tenho a recorrência desses 30 e aí vou buscar mais 15. uhum. Entendeu? Porque nesse meio tempo tu vai perder carteira, Sim, né? normal. Ou a operação do teu cliente vai fechar, ou ela pode ficar inadimplente. Hum. Enfim, tem uma série de fatores aí que não é só o fato de ele não querer comprar mais e a gente não atender. Existe uma série de outros fatores aí, né, Edgar? Eu vou usar algo que a gente viveu numa reunião, a Van e eu, na semana passada. Nós atendemos muito dentro tanto como representante, a gente atende o varejo, tá? E dentro do marketing também focado no varejo. E um cliente específico, não vou falar o nome, mas nem o segmento, mas vai ficar claro para todo mundo da maneira que eu vou colocar. É uma empresa de prestação de serviços que ela entendeu o quê? Então eu tenho lá, vou dar o número, ela tem uma quantidade de recorrência, ela presta um serviço de 400 clientes que todo mês são atendidos. Essa quantidade de clientes traz o fluxo de caixa para essa empresa. Legal, ela tá bacana. Ela tá indo para uma operação maior, então para uma estrutura maior, ela tá melhorando a qualidade de entrega, que de novo ela tá gerando mais valor para esse cliente. Beleza, então nós fomos para criar uma estratégia de marketing para, ok, como fazer então para basicamente dobrar a quantidade de clientes, sair de 400 para 800, tá? Na verdade, o ponto de equilíbrio dela era 700, então como sair de 400 para 700 clientes mensais? Uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, beleza, olhando então classificação A, B e C, então vamos entrar por rico, classe média e cliente mais pobre, porque a gente tem que olhar dessa forma também, porque tem que ser analisado dessa forma. Falou, olha, eu percebi que
eu quero focar em BA. Então, a classe muito pobre e tudo mais, eu não quero, porque baseado no meu histórico, aí de novo olhando histórico, a inadimplência é maior, ou a recorrência é menor, tem uma sazonalidade maior, a quebra de contratos de recorrência é maior nessa classe. Falei, então tá. Então, resolvendo tudo isso e trazendo uma maneira agora, trazendo um como para quem está nos ouvindo. Uma das coisas que nós colocamos foi, beleza, então nós sabemos quem é o seu cliente, para quem você quer vender. Como que a sua comunicação está chegando para essa pessoa? Aí nós abrimos todos os canais de comunicação dessa empresa. Cara, olha isso daqui. Será que isso daqui está comunicando com o cliente que você quer vender? E eu não precisei dizer, o seu a comunicação está errada. Eu fiz uma pergunta para os donos, que era um casal. Realmente, a gente não está comunicando esse valor. Eu falei, tá entendendo? Porque estava gerando ruído. Então, é o que você falou desde o começo. Tem que olhar para o cliente. Beleza, olhei para o cliente. Volta agora, olha o seu produto, a tua empresa, o teu serviço e vê se está comunicando, porque às vezes é só precisa trocar a embalagem. Não precisa mexer no conteúdo, é só a embalagem. Porque, de novo, a comunicação para esse cliente que você quer alcançar, às vezes uma embalagem mais clean, mais minimalista, o jeito de falar, a iluminação, o fundo, é só um detalhezinho qualquer que gera mais valor para essa pessoa. Então, sim, olhe para quem você quer vender, tá? Perceba tudo isso e porque hoje está muito fácil, né? Nós colocamos até algumas questões ali, que nem, como a gente tem a empresa de marketing, eles não estavam explorando nem a quantidade de redes que ele podia, porque hoje, como a gente tem essa vasta quantidade de redes para as comunicações, eu vejo cada rede social hoje como um canal de comunicação. Então, por exemplo, vamos pegar, falando de novo, do que sempre funcionou. Vou pegar o assunto que agora eu entendo bastante, que é o que eu estou estudando há algum tempo aqui com a Van. Marketing, tá? Para mim, marketing é só uma maneira de você auxiliar a venda. E marketing, na verdade, ele é uma maneira de você expor o seu produto, o seu serviço, conectando ele com o seu cliente final. Era feito lá atrás, através de jornais, as pessoas paravam para ler, veio rádio, veio a TV preta e branca, depois veio a TV colorida. Aí, a partir da TV, começaram a vir os canais de TV, começaram nos anos 70, a TV colorida chegou no Brasil, então os principais canais são dali. Só que você percebe que, por exemplo, se a gente pegar, a gente que veio dessa geração, vamos pegar lá, vamos dar nome aos bois. Cara, o mesmo produto e serviço que era anunciado no Gugu era o mesmo produto e serviço que era anunciado no Faustão. Só que com uma roupagem diferente. Se posicionando para aquele público-alvo. Exatamente. Você tá entendendo? Então, assim, cara, eu vendo para a mesma pessoa, só que dentro do Gugu eu comunicava de um jeito. Porque eu focava num público. No Faustão era de outro. Então, tá, o que você está querendo dizer? Que a maneira de você fazer isso para cada rede social hoje em dia, que eu vejo cada rede social como um canal de televisão, é de uma maneira diferente. Mas, de novo, a pessoa que está ali, como eu coloquei, são vários nanogrupos que você tem hoje, mas o princípio, a essência é a mesma. Cara, eu vou um pouco mais além, cara. Vai aí, O completo. marketing para mim, Edgar, hoje, cara, ele é 90% da venda. Ah, que gostoso ouvir isso. Por que que eu vou te Conte-me falar mais. que o marketing é 90% da venda? Eu tô falando hoje, né, cara? Sim, sim, sim. Hoje a gente gera demanda o tempo todo. Sim, Né? Tu gera demanda pela tua postura exatamente. na rua, perante o cliente, na empresa. Tu tá gerando demanda. Exatamente. Tu tá gerando demanda sobre a tua qualificação, sobre o teu Uhum. posicionamento, sobre tudo. Então a gente tá gerando demanda o tempo inteiro. E eu vou te falar até depois. Tu tá gerando Lembrei demanda, de um negócio aqui. tu tá gerando demanda e tu tá fazendo marketing num flerte, Sim. né, na pessoa que tu quer conhecer. Tu tá Uhum. gerando demanda e tu tá vendendo no supermercado, né, onde tu pode ser que qualquer pessoa te veja lá, tu encontre com o lojista. Uhum. Tu tá gerando demanda na forma que tu te posiciona na abordagem numa prospecção. Uhum. A primeira coisa que ela vai comprar é a demanda que tu tá gerando em cima da tua postura. Sim. Né? Então, cara, e hoje em dia, principalmente, Edgar, e eu falo isso muito lá na empresa, a gente tem um braço muito bom na nossa comunicação, porque a galera entendeu
como fazer isso, sabe? Legal. Fugindo do inventar. Então, por exemplo, Edgar, Uhum. por que que eu tenho uma grande recorrência de clientes lá na empresa, porque a gente liga e pergunta se ela tá feliz, cara. Sabe? Então, tipo assim, tem uma menina hoje na empresa que ela liga, depois de um pedido que entrou na empresa, ela liga, tu tá feliz com o pedido que tu fez? Sim. Tu tá tranquila? Tu tá em paz? Aham. E isso eu tô te falando em cima de uma pesquisa rápida, assim, porque e não é uma pesquisa formal. Sim. Que a gente ligou e perguntou, cara, qual foi o ponto alto do atendimento? Ela falou assim, cara, não foi no Foi atendimento. pós-venda? Sabe? Eles não chamam de pós-venda, que isso Sim. já é meio ultrapassado. Sim. Mas, assim, eles contemplam um Sim. atendimento Aham. hoje Custom da service. prospecção até a venda dela lá no final. Sim. Mas o que gerou valor em tudo foi a comunicação. Sim. Então, o marketing, tanto é que assim, eu acho que poucas palavras usam marketing Sim. hoje. Sim. Elas usam comunicação, Sim. né? Então, assim, tudo que te comunica gera demanda. Uhum. Então, se é a comunicação que gera demanda, Hum. meu, o produto vem depois da comunicação, Concordo. né? A Concordo. parte operacional vem depois da comunicação. Por isso que eu coloco 90% e eu não coloco 100% porque preciso do comercial. Sim. Mas hoje, quem souber, Uhum. depois de tudo que a gente falou, qual é o cliente-alvo, como a gente vai se comunicar, tendo um diagnóstico preciso de posicionamento, cara, a tua comunicação está feita. E aí tu vai descobrir, Edgar, como é que tu vai te comunicar. E esse é o profissional da área de comunicação que vai saber muito melhor, porque a gente tem o braçal. Sim. A gente vai abastecer esse profissional Com informações. com informações. Concordo. E ele vai ter noção, com a maturidade e a experiência, para daí montar o planejamento estratégico para absorver aquele cliente para dentro de casa. Por quê, cara? Toda a operação hoje, para ter sucesso, ela precisa ser feita de trás para frente. Concordo. Uma vez, se tu lembrar aí, só abrindo um parênteses, Uhum. depois a gente volta para essa página, cara, há 15, 18, 20 anos atrás, todas as empresas de moda, elas tinham seu planejamento e era aquilo ali e leva para o mercado. Sim, isso aí. Que de certa forma era legal, cara, porque cada empresa tinha a sua identidade, né? Então tu tinha o cliente, ele conseguia ter uma verticalização dentro do negócio dele, Sim. com a marca do abacaxi, a marca da melancia, a Sim, marca do sim. Era muito abacate, da claro isso. banana. Cara, era muito nítido. Sim. Quando isso foi se perdendo, né, que as empresas começaram a correr atrás de preço, atrás da surfar a onda que todo mundo estava surfando, Sim. hoje o lojista recebe 50 visitas, 49 com o mesmo propósito. Sim. Porque todas foram tentar surfar a mesma onda, Sim. e aí o diferencial está onde? Está no serviço. Sim. Então ficou um pouquinho mais difícil. E aí, onde é que a galera começou a pecar? Tipo, cara, continuando impondo o ritmo da empresa. Eu preciso. Chega lá, só para te comprar de mim, tu precisa de tanto. Começou a colocar muitas condições e objeções para que o cliente possa comprar. Por quê? Precisa atender a minha necessidade. Não, peraí, cara. Peraí. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ir eu vou para o mercado, vou lá para fora, vou chegar lá na ponta, né, lá no B2C, Sim. né, vou lá no cliente final e entender o que tu tá procurando, cara. Uhum. Eu tô procurando mamão. Vem de lá pra cá. Qual é a quantidade de mamão? Quantos tu vê por dia? E qual é o principal deles? Cara, eu gosto do mamão que tenha semente amarela. Pô, mas não tem mamão de semente amarela. Teve um cara que levou, cara. Teve um cara que levou. Aí eu vou voltar, falei, quanto custa para fazer o mamão amarelo? Qual é a demanda que tem para esse mamão da semente amarela? E eu vou levar para a fábrica e vou dizer, cara, a gente tem que fazer o mamão da semente amarela. Cara, mas isso tem um custo estrondoso com todas as informações que tu trouxe. Nesse volume a gente não vai conseguir. Cara, não vou conseguir fazer o negócio. Ou vou entender, cara, se eu baixar meu custo operacional do mamão com a semente preta e eu vender num valor mais alto esse mamão da semente amarela, porque é raro e difícil de encontrar, lá no final na rentabilidade vai valer a pena.
que é o que a gente falou no começo, vender. Eu só tô achando uma outra maneira sim, dentro do assunto que a gente está falando, porque sim. tudo remete a isso, Sim. tudo remete ao diagnóstico de fora para dentro, que isso mudou muito, as empresas estão buscando isso e estão investindo em gestores, em profissionais que trazem esse diagnóstico, reformulam as suas estruturas, refazem, né, redimensionam a sua estrutura para conseguir chegar nesse cliente aí. E eu não quis perder o link aqui do insight que veio nessa nossa conversa agora. Quando você fala que 90% é comunicação, e realmente eu concordo com isso, e as pessoas precisam ter clareza de que essa comunicação. Então vamos lá, 90% é comunicação e 80% dessa comunicação é não verbal. Existe uma comunicação sem você falar nada. Cores, essência, cheiros, a maneira, a ambiência. Então, por exemplo, a gente que é vendedor raiz mesmo, cara, nós cansamos de estudar no começo das nossas carreiras, tipo, o corpo fala, para entender o que é uma linguagem não verbal, o que, que um pé apontado, às vezes, para a porta, quer dizer que, meu, não vejo a hora de sair logo daqui, eu tô saindo fora. Eu tô com o braço cruzado, eu tô na defensiva, eu não tô, sabe? Eu tô o tempo inteiro aqui olhando pro meu relógio, tipo, anda logo, tem coisa para fazer, você tá tomando meu tempo. Porque nós tivemos que estudar tudo isso. E é muito louco, porque se a gente pegar da pandemia para cá, eu comecei a estudar a linguagem não verbal, que é a linguagem só do rosto. Comportamento. Porque tudo aquilo que, por exemplo, as audiências e tudo mais eram feitas todas através de videochamada. Então você tinha só o rosto da pessoa ali, que é o famoso home office, então, nego de camisa e gravata e de cuecão por baixo, entendeu? Então, olhei para cima à esquerda, eu tô buscando no meu subconsciente algo que vai me remeter, eu tô tentando lembrar daquilo. Então, o jeito de falar, de mexer os lábios, cara, isso sempre funcionou. Você tá entendendo? Então, quem tem essa inteligência, essa finesse de olhar para essa comunicação, cara, por que que às vezes você chega numa coisa, eu até brinco que às vezes o cheiro do café é mais gostoso que o gosto do café, o cheiro do churrasco é mais gostoso que o gosto da carne às vezes, Sim. porque te traz sentimentos, te traz emoções, te traz aquilo, aquele cheiro de terra molhada, meu, minha infância, ir pro interior, ir para algumas coisas, então, cara, quem tem esse entendimento de tudo isso, e é muito louco porque eu lembrei de um exemplo que eu vi esses dias, assistindo criadores de conteúdo, e eu gosto de assistir, porque a internet nos proporciona isso, até mesmo eu limitei até o nosso acesso, meu principalmente, porque, como você, eu somos dois caras acelerados, você me conhece há muito tempo, eu me disperso muito fácil com algumas coisas, porque a cabeça está sempre trabalhando em 5.000 RPM ali. Então eu preciso blindar, então criar algumas ferramentas, justamente porque eu também entendi, pô, eu sou bom nisso, então eu não posso perder o meu foco. Sim. Aqui é que mexe o meu ponteiro. Então, quando eu preciso criar conteúdos e algumas coisas, eu consumo conteúdos que me fazem pensar fora da caixa. Cara, eu vi uma especialista em moda, voltando para o nosso assunto, falando de algo que eu achei assim, cara, fantástico. E eu comecei a olhar historicamente, eu quis validar. Falei, tá, deixa eu olhar 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, se o que ela está dizendo é atual. E ela dizia o seguinte: como que você, sem você olhar, sem você saber onde mora, sem você saber as rotinas e tudo mais, como que você sabe se um cara ele é bem sucedido ou não? E ela estava explicando, olhando para a mulher dele. Ela falou, então, ela estava falando para lojas femininas a importância de essa mulher saber se vestir, tá? Porque dentro da sociedade, e o Brasil é o Brasil de interiores, então o que movimenta o Brasil é o interior, então a vestimenta, o comportamento dessa mulher diz muito sobre o resultado financeiro desse cara. E ela começou a explanar sobre isso. Eu falei, cara, faz tanto sentido que, por exemplo, se tu pegar nos anos 60, você era contratado ou promovido porque o teu chefe vinha jantar na tua casa. Os japoneses que são mais que trouxeram essa revolução tecnológica, tu tinha que ir lá ter jantares de negócios, então você conhecia a família, tu analisava tudo aquilo, então aquilo dizia muito sobre a tua pessoa, a tua postura, os teus princípios, os teus valores. E ela estava trazendo isso para a atualidade, a importância de e ela dava dica para mulheres e para lojas femininas a importância de saber explorar tudo isso. E o gancho final que eu achei magnífico dela
ela trouxe como benefício. Então, mulher, se você ama o seu marido, cuide-se mais. Porque o seu cuidar mostra o quão bem sucedido esse cara é. Porque esse cara consegue manter essa mulher, ele é bom no que ele faz. Se ele é bom no que ele faz, eu quero fazer o que ele faz, eu quero fazer negócio com esse cara. E você entende que tudo isso é não verbal? E assim sucessivamente, né, Sim, Edgar? mas eu achei Hoje fantástico tu isso, vê, cara. hoje também tu vai ver uma Hum, mulher, hum. tu vai ver uma empreendedora, Sim, independente, né? sim. Cara, ela não vai ter um Zé Ruela do lado dela, Nem a pau. Nem a entendeu? pau. Ela não vai ter um Zé Ruela porque aí vai Hum. entrar na questão do Uhum, lifestyle, vai entrar, né, cara, uhum. das concordâncias, enfim. Princípios, valores e Tudo, tudo é o que conecta. tudo, tudo. Você tá entendendo? Então, putz, então é tão óbvio. O segredo do sucesso do seu negócio é você olhar para o seu cliente, quais são os princípios e valores que fazem ele fazer o que ele Qual faz. a essência dele, faz um bom Exato. diagnóstico, te posiciona, gera demanda e executa. Executa. E aí você consegue, como que eu faço isso para fidelizar, para manter recorrência, É isso. aí buscar capilaridade. Eu estou buscando mais clientes. Então, quais são os grupos de pessoas que têm essa mesma predisposição? Aí a gente entra um monte de coisa, porque, pô, geralmente no mesmo condomínio, na mesma bloco, na mesma ambiência, você vai ter mais similares. E assim É isso. sucessivamente. Aí a galera pode se perguntar, tá, mas como é que eu faço isso, né, Edgar? Hum, Cara, cada caso é um caso, concordo. tá? Se foi, a gente falou até agora de uma forma generalizada, Sim, mas por que que tá todo mundo muito carente? Muitas vezes é inconsciente sim, essa carência, né? sim. Ah, mas o que que eu faço e tal? E aí aparecem Vários gurus. os Uhum, gurus, os bons entendedores e uhum. tal, que estão ensinando os velhos, né, que estão ensinando a vender os caras a vender curso do curso que faz o curso e É isso assim aí, vai, é né? isso aí. É. Ou aparecem aqueles caras gigantes que Hum, ficaram quadrilhardários da noite para o dia e tem a receita do sucesso. sim. Não duvido que possa até ter, Edgar, Hum. né? Mas como eu sou um simples terráqueo, cara, e eu acho que o meu grande sucesso hoje é a vontade pelo conhecimento, Ah, isso é né? bíblico. Isso é Eu bíblico. não sei, não É sei, bíblico, é mas bíblico, assim, é mas bíblico, é bíblico. Eu eu tava lendo um livro atribuo, de provérbios essa semana e tava falando sobre isso. Mas é, vários livros tá lá. Aham. eu atribuo o meu sucesso tá nisso. Eu tenho uma vontade louca de aprender, Uhum, né? De evoluir em todos os sentidos. uhum. E então, o que eu digo para a galera que quer encontrar, procura o cara certo, sabe? Eu acho que tem que procurar, tá num momento assim de buscar ajuda, Sim, sabe? O sim. empresário, o Todo- representante, enfim, todos, né, que querem permanecer Hum, no mercado, que querem continuar de uma forma estável, ter uma projeção positiva, né, para o que vem aí. O 2026 é um ano que promete, porque uhum. é um ano de muitas turbulências, Sim, só que a gente sabe que é onde tem a tempestade, a turbulência, é onde tem oportunidade. os bons se destacam, Exatamente. as oportunidades É, aparecem, né? exatamente. Vai passar uma vassoura no mercado, Sim. né? A gente vem de uma ressaca muito grande já de alguns anos atrás, um Ah, pós-pandemia e tal. ah, Então, 2026 promete por causa disso, ah. né? Porque quem se preparar vai colher. Então, cara, a sugestão que eu dou é que procurem bons profissionais, Concordo. sabe? Uhum, Olhar concordo. olhar o quanto custa esse profissional e o quanto vale esse Nossa, você profissional, matou a pau agora. sabe? Hum, Porque tem muitos profissionais que cobram um absurdo, que eles podem ter as soluções, não para o teu negócio, né? sim. E tem aqueles lá que estão querendo entrar no mercado, que são emergentes, mas que vêm com uma puta bagagem prática, sabe? E aí não tem a oportunidade, porque já não tem um nome, não tem um case, e aí pode ser que tá nesse cara que tá cobrando ali só para sobreviver, para pagar o custo fixo dele, sabe? Escuta esse cara, dá uma oportunidade para esse cara, Hum, sabe, Edgar? Mas que todo mundo precisa ter um olhar hoje de fora para escutar, para ajudar a montar todo o diagnóstico que a gente está falando, para preparar o terreno, para abrir a nossa mente, para pensar fora da caixa. hum. Cara, isso eu te dou certeza absoluta. Eu era um cara receoso, eu tinha muito medo,
né? Eu entrava numa operação assim e tal, me envolvia nela, e aí uma contradição eu falava, não é hora de nós trazermos uma consultoria, sabe? Por reflexos que eu já tive, enfim. E aí eu comecei a pensar, falei, pô, os caras apostaram em mim, né? Investiram em mim sem saber o que eu poderia trazer, Por que não? né? Tipo, cara, Uhum. deixa eu abrir minha mente. É. Mas o que eu faço é avaliar bem, Uhum. né? E assim, eu tento nichar, porque também um santo não faz vários milagres, Não. né? Então tu tem que, tu diz, onde é que vou fracionar? Onde é que tá meu gargalo hoje? Ah, meu gargalo tá na estrutura financeira. Cara, eu vou trazer um expert em financeiro, né, Uhum. para conversar sobre financeiro. Aí quando o cara começar a pisar, porque o comercial Não, peraí. Não, calma. Eu vim para resolver o financeiro. Estrutura Acabou. aqui minhas É isso aí. ferramentas, É isso o aí. meu modus operandi, Uhum. entende aqui, aí depois nós vamos mexer e aí nós vamos conectar tudo que foi envolvido, tudo que foi feito, nós vamos conectar as operações num processo só para tocar o bar. Na minha opinião, é isso, né? Não, e faz todo sentido, porque é o que você falou de novo. Aonde tem as grandes crises, tem as grandes oportunidades. Então, realmente, para 2026, para quem não se ligou ainda, a grande maioria sim, cara, muitos feriados, feriados prolongados, ano de Copa do Mundo, ano de eleições Eleições. presidenciais. Então, assim, de novo, não dá para ser amador, não dá para deixar para a última hora. Se planeje, se organize, se antecipe, tá? Para a gente que trabalha com ficção, a antecipação, o planejamento, ela prevê muitas coisas. Dizia meu pai que precaução e canja de galinha não faz mal a ninguém. Não. Entendeu? Então, é sobre isso, cara. Porque quem fizer dessa forma, porque nós falamos isso no episódio anterior. No passado, fazendo errado dava certo. Hoje em dia não mais. Não, com o mercado comprador, margem boa, uma procura maior do que oferta, aí é uma Uhum. coisa. Dólar de 1 para 1. Tanto que tem muito empresário aí que eu Ah, converso hoje, e eles falam tem os momentos nostálgicos, né? Eles saudoso. falam, puta, se eu tivesse esse controle que eu tenho hoje Você é na minha louco. operação de 30 anos Você é atrás, eu louco. estava aposentado. Com Eu já tinha certeza. passado uma empresa para sucessão, estava puxando o suspensório porque eu tinha capitalizado muito mais. Mas é Hum. que antes a operação era tão grande, tão saudável, que as torneiras abertas elas não faziam um grande efeito, né? Não, não, não. Hoje não, hoje uma torneira que pinga na empresa, cara, é crucial para a vida dela. E eu vejo para tudo, tá? É, Para grandes empresas, para as microempresas, para os lares. é, Hoje está todo mundo olhando ali para os pequenos indicadores, porque a margem de erro já é pequena, é entendeu? bem isso. É bem isso, entendeu? Então, cara, acho que em resumo de tudo, tocamos em todos os pontos. O principal mesmo, Acredito que sim. sim. Acredito que Eu sim, estava aqui Edgar. checando já o script. Eu acredito que sim, Edgar. E, Ah, cara, frisar. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de se hum, aprofundar ainda mais, né? No primeiro a gente deu aquela brifada em tudo. uhum, Esse a gente já veio falando um pouquinho mais em hum. propósito, conexão, né? O Mas é o que sempre indicador deu cliente. certo. E, cara, Ah, é foco, né? Então, tudo isso eles vão focar no que a gente precisa primeiro uhum, e depois a gente foca no que a gente quer, hum, que tem uma distância grande aí, né? é, Diagnosticar bem as operações, hum. planejar e executar. Sim, 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 concordo plenamente, porque a gente já sabe que o foco está no cliente, o sucesso do teu negócio. É, cara, eu vou até é engraçado que, até de novo, trazendo aí embasamento bíblico para tudo isso. Se você ler o sucesso de uma relação longeva, por exemplo, é quando o teu foco está no outro. Então, vamos falar, por exemplo, casamento, todos os cursos e o bom de procurar tudo isso é que assim, a gente não nasce sabendo. A gente, sabe, tem que trocar o pneu com o carro andando. Quando eles dizem, e traz sentido depois da maturidade, fala assim, cara, como é que você quer ter um casamento longevo? Quando o foco não é mais em você, o foco é no outro. Então, quando o seu foco é fazer o outro feliz. Cara, é assim com a criação de filhos, é assim no casamento, é assim numa relação comercial, é assim com o seu negócio. Quando você focar no outro, o seu cliente, na satisfação, no bom atendimento, no que realmente gera valor para ele, com certeza você vai atrair outros e aí vai ter recorrência, você vai ter escalabilidade, você vai ter uma longevidade no negócio.
E, de novo, assim como você faz uma coisa, você faça outra. Então, é no minimalismo mesmo. O foco tá no outro. É O isso. foco tá no outro. É isso. Entendeu? É sobre isso. Você É. tenta entregar mais do que e colher e tirar menos. Seja o 49. É, sabe, cara, te É, propõe a se doar, é, né? Te propõe a fazer o bem, te exato. propõe, antes de qualquer coisa, tenta, cara, seja grato, O tempo todo. né? Seja grato e, cara, que o Papai do Céu, ele Uhum. entrega, Sim. né? Então, cara, as minhas palavras finais, Edgar, são essa aí, cara, foco, metodologia, eficácia, gratidão, entrega, doação, cara, buscar isso aí que não vai ter erro, E eu não tem erro. concordo em gênero e número e grau com você, sabe? Foca no que realmente mexe com o ponteiro, você já sabe realmente o que que é, o foco tá no outro, entendeu? Então seja um pouco mais, se doe um pouco mais, sabe? Já em algumas culturas não existe salvação fora da caridade. É isso aí. Então se doe mais pelo outro em tudo aquilo que você for fazer. Então, porque transborde na vida do outro que com certeza a prosperidade vai te alcançar. Acho que é o que é um dos princípios que eu venho vivendo ao longo dos anos e acho que os resultados me mostram que é o caminho certo. E, de novo, olhei historicamente, sempre funcionou, porque na minha vez vai ser diferente. É isso aí, cara. Então, basicamente isso. Irmão, mais uma vez, obrigado. Cara, e tu faz isso com louvor, viu, velho? Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão Obrigado, cara. fazendo. Ah, Agradecer a a Van, que Van, tá ali nos que é bastidores. a nossa líder aqui, cara, É, que comanda, que conhece. Parabéns pelo trabalho, Van. E que continue, cara, espero participar de outros vai vários ter, aí. cara. Até porque Que assim. vocês tenham Ah, muito sucesso, amém para tragam nós. pessoas assim como vocês, Hum, né? A gente está falando de doação, acompanha o trabalho de vocês, vocês obrigado. se doam o tempo Verdade. todo, né? Vocês enfrentam barras aí, Hum, né? Super difíceis, como hum. todo mundo, mas Sim. vocês continuam se doando Sim. como se não estivesse passando por nada. Então, Hum, meus parabéns aqui para que todo mundo saiba o hum. quanto vocês dois se dedicam. Obrigado, cara. Obrigado, Ed. De coração que a gente recebo tudo isso e é um prazer fazer isso aqui, cara. Conversar com você é sempre uma honra, sempre um prazer. A gente fez isso aqui diversas vezes com a câmera desligada e poder fazer com a câmera ligada é só um Melhor bate-papo que a gente ainda. sempre teve, É isso aí. É levar isso para aí. outras pessoas o conhecimento que a gente conversa o tempo todo. Show. Baita Cara, troca, obrigado. mano. Gente, obrigado. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.